Fala galera, professor Diego de Educação Física. Vamos falar de vôlei? Não, vamos falar do quê? Basquetebol. Começamos outra modalidade. E hoje vamos falar do quê? Vamos começar sobre a história do basquete. O basquete é um esporte coletivo criado nos Estados Unidos e praticado pelo mundo todo. O seu nome, basquetebol, está relacionado a dois objetos utilizados demais na sua prática. A cesta, que se chama basket em inglês, e bola, que se chama ball em inglês. Basquetebol, cesta, bola, ok? Em 1891, o inverno pesado e prolongado de Massachusetts tornava impossível a prática de esportes ao ar livre. As poucas opções de atividades físicas em espaços fechados se restringia à ginástica e era chato já pro pessoal, só tinha aquilo para fazer, o povo não aguentava mais. Foi em razão disso que o diretor Luther Gulick do Springfield College, um colégio internacional da CM, convocou o professor de educação física canadense James Naismith, de 30 anos, e lhe deu uma missão. Ele queria que o professor elaborasse um esporte sem violência que pudesse ser praticado pelos alunos naquele período de inverno, mas também que durante o verão eles pudessem praticar em áreas abertas. Após algumas reuniões com alguns professores de educação física, Naismith até pensou em desistir, que ele não conseguia pensar em nada, mas o seu espírito de empreendedorismo não o deixou desistir. Refletindo muito, ele concluiu que o esporte teria que ter um alvo fixo e com grau de dificuldade, e também com sentido coletivo. O professor Naismith decidiu que a bola teria que ser manuseada com as mãos, mas ela teria que ser, não poderia ficar muito tempo nas mãos, né? Não poderia ficar retida nas mãos, e também ela não poderia ser golpeada com um punho fechado para evitar possíveis socos acidentais nas disputas dos lances. A próxima preocupação do professor era quanto ao alvo que deveria ser atingido pela bola. Encontrando o zelador do colégio, Naismith perguntou se ele não teria de repente duas caixas, mais ou menos com uma abertura de uns 45 centímetros. O zelador foi até o depósito e achou duas cestas velhas de pêssego. Pronto! Isso resolveria. Primeiro ele pensou em colocar o alvo no chão, mas daí ele pensou que já tinha o hóquei e o futebol. A solução surgiu como um relâmpago e ele decidiu que o alvo deveria ficar no alto. Mas qual seria o melhor local para fixar o alvo? E como que esse local seria? Um martelo e alguns pregos foram o suficiente para que o professor pudesse fixar os cestos em pontos diferentes do ginásio, numa altura de 3 metros aproximadamente cada um. Na verdade, eram 3 metros e 5 centímetros, a altura que se tornou oficial e é utilizada até hoje. Desse modo, estabelecia nesse momento a cesta de basquete. James Naismith escreveu rapidamente as primeiras novas regras do jogo. 13, para ser bem exato. As regras pareciam tão claras na sua cabeça que foram colocadas no papel em menos de 1 hora. Na sequência, o professor pegou essas novas regras, levou até o ginásio e fixou no quadro de avisos lá do ginásio. Comunicou aos alunos de como funcionava o novo jogo e já explicou pra galera as regras e tal, e já começou a organizar as equipes. A turma dele tinha 18 alunos. Ele separou 2 dos 18 e pediu que cada um escolhesse alternadamente um dos colegas para formar uma equipe, contendo 9 jogadores cada. O professor escolheu o maior de cada equipe e colocou os 2 no meio da quadra. E jogou a bola para cima, e quem pegasse, iniciaria a jogada. Essa bola jogada para cima, ela daria início ao primeiro jogo de basquete da história do mundo. O curioso é que ninguém lembrou de marcar o dia que o jogo foi feito, o jogo começou. O pessoal sabe que foi ali em dezembro de 1891.
próximo do Natal, mas o dia exato ninguém sabe. E, como se esperava, muitas faltas aconteciam durante o jogo. Aí o jogador que cometeu a falta era colocado na lateral ali da quadra até que a próxima cesta fosse marcada. Assim ele retornava. Outra situação marcante foi a própria cesta, né? Toda vez que marcava uma cesta, a bola ficava dentro do cesto, porque o fundo dele era fechado. E aí alguém teria que subir pela escada para retirar a bola lá de cima. Então a solução, pensando o que a gente faz, o que a gente não faz, tal. Depois de um tempo resolveram, vamos serrar o fundo do cesto. Assim a bola entra, cai direto pro chão e o jogo se torna mais rápido. Após a aprovação da diretoria do Springfield College, a primeira partida oficial do esporte recém-criado foi realizada no ginásio Harmony Hill no dia 11 de março de 1892. Uma partida entre professores e alunos. E adivinha? Os alunos ganharam de 5-1 dos professores. Na ocasião, aproximadamente 200 pessoas assistiram a partida. Foi aí um sinal, né, da aceitação da galera pelo novo esporte. A primeira bola de basquete foi produzida pela empresa A.G. Spalding Bros., que foi mesmo que fez a bola de vôlei, lembra que a gente comentou? Ainda em 1891, o diâmetro da bola, o tamanho dela era um pouquinho maior do que a bola oficial de futebol. As primeiras bolas de basquete possuíam costuras, elas tornavam assim imprevisíveis o seu kick. Quando ela quicava no chão, não sabia se ela ia voltar para a mão mesmo. Ela tinha aquela costura tipo cadarço de tênis, sabe? A bola evoluiu e perdeu seus cadarços, e isso possibilitou passes picados e posteriormente os dribles. A cor inicial da bola de basquete era marrom, mas lá em 1950, um bom tempo depois, ela mudou para a cor laranja, que é a cor que ela tem até hoje, para facilitar a visualização pelos jogadores e pelos espectadores. Em 1895, as tabelas foram oficialmente introduzidas. Naismith não tinha noção do tamanho, da proporção do esporte que ele tinha criado. Tanto que, nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, o professor teve a honra de lançar para cima a bola oficial da primeira partida das Olimpíadas. O torneio feminino foi estrear só 40 anos depois do torneio de Montreal. Nas Olimpíadas, as equipes americanas têm uma hegemonia, conquistando 23 das 30 medalhas disputadas, sendo elas 8 femininas e 15 masculinas. Em 1946 foi criada a NBA, National Basketball Association, com o meu inglês perfeito. Essa é a Liga de Basquete dos Estados Unidos, o principal campeonato até hoje. Pela NBA jogaram os principais nomes do basquete mundial. Atualmente, o basquete é praticado por mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, nos mais de 170 países filiados à Federação Internacional de Basquete. Os primeiros jogos de basquete foram disputados com equipes de 9 atletas. Logo após, ainda em 1892, o professor Naismith optou pelo jogo de 5 contra 5. Em 1898, foi instituída a regra que impede os 2 dribles, que é quicar a bola, segurar e voltar a quicar. Isso não é permitido desde 1898. Algumas outras regras do basquete foram sendo adaptadas ao longo do tempo. A tabela, que é a placa retangular localizada atrás da cesta, foi introduzida em 1906, com o objetivo de impedir que os espectadores do jogo, que ficavam em mezaninos, interferissem nos arremessos. Isso possibilitou também os rebotes, alterando o modo do jogo. Em 1954, foi instituída a regra dos 24 segundos, com o objetivo de dar mais velocidade ao jogo. Segundo a regra, cada equipe tem 24 segundos de posse até arremessar a bola à cesta. Em 2018, 2 anos atrás, com o objetivo de dar mais dinamismo ao jogo, a Federação Internacional propôs uma nova mudança. O limite para o arremesso, em caso de rebote ofensivo, passa a ser 14 segundos. Anterior a isso era 24, eram os mesmos 24, agora 14. Ao longo da história do basquete, muitos jogadores se destacaram. Alguns nomes se destacaram e serão lembrados por várias gerações. A NBA eterniza alguns atletas em seu Hall da Fama.
Outros ainda em atividade, como LeBron James, Stephen Curry, buscam entrar para esse seleto grupo, que conta com nomes como Michael Jordan, Magic Johnson e os brasileiros Hortência e Oscar. Após um trágico acidente de helicóptero, o norte-americano Kobe Bryant também teve seu nome incluído. Vamos falar do basquete no Brasil agora. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conhecer o esporte. Em 1896, lá naquele tempo ainda, um professor americano chamado Augusto Shaw foi convidado para lecionar no Colégio Mackenzie em São Paulo e introduziu o jogo no país. Os primeiros torneios de basquete aconteceram em 1912 e o primeiro clube a adotar a modalidade foi o América do Rio de Janeiro, no ano seguinte. A primeira liga de basquete aconteceu em 1919, também no Rio de Janeiro, e foi vencida pelo Flamengo. Já a primeira seleção brasileira convocada para um torneio ocorreu em 1922. O Brasil disputou jogos contra a Argentina e o Uruguai e sagrou-se campeão. O Brasil foi campeão mundial por 3 vezes, em 1959 e 1963, com a equipe masculina. E em 1994, com a equipe feminina, comandada por Magic Paula, Hortência e Janete, como vocês devem ter ouvido falar muito, ou os seus pais ouviram muito. Oscar Schmidt, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, é o detentor da marca de maior pontuador da história do esporte, com incríveis 49.737 pontos. Foi campeão do Pan-Americano de Indianápolis em 1987 e essa foi a primeira derrota do time americano em casa. Foi pro Brasil. Em 2013, Oscar foi nomeado pro Basketball Hall of Fame dos Estados Unidos, a Hall da Fama, mesmo sem nunca ter jogado pela Liga Americana, a NBA. Galera, desde a sua criação até os dias de hoje, o basquete se desenvolveu muito. E o basquete é hoje o segundo esporte mais popular do mundo, atrás apenas do futebol. E agora pra vocês, tarefinha de quarentena. Digita aí pra gente, galera, e mandem arquivo do hoje pelo WhatsApp. O que vocês entenderam sobre a criação, sobre a origem, sobre a história do basquete. No mínimo 20 linhas, ok? 20 linhas de digitação. Boa sorte para vocês, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.